nosso primeiro papo, que a gente vai falar sobre a dieta dos pontos. É um assunto extenso, tem muita coisa que o Dr. Ricardo Zanotto vai explicar pra gente hoje. Mas as dúvidas, vai mandando. A gente vai fazer o possível pra tirar todas no ar, mas tenho certeza que vocês vão adorar. Não é isso, Ricardo Zanotto? Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez. Boa tarde, obrigado. Nutricionista e doutor em fisiologia, ele sabe tudo, vocês sabem disso. E eu fiquei muito feliz com a escolha da dieta de hoje. Eu acho que a gente merecia uma dieta diferente, até porque a gente fala de nutrição no programa quase todos os dias, porque é um assunto importante, a gente acredita que a gente tem que realmente falar de nutrição, mas a dieta dos pontos é uma outra opção. Sim. Como funciona a dieta dos pontos, então? Ok. Carol, a dieta dos pontos, ela surgiu no finzinho da década de 60, Tá. pra você ter uma ideia. Então, ela é uma dieta que já existe há bastante tempo. Ela foi criada por um brasileiro, que é o Dr. Alfredo Halper, um endocrinologista aqui, né? E qual que é a ideia dela? Ela parte de um princípio muito básico, que é a contagem de caloria dos alimentos. Certo. Tá? Então, como que ela foi montada? Inicialmente, se pensava assim, puxa vida, é muito difícil das pessoas simplesmente contarem caloria, porque dá aqueles valores estratosféricos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou converter a caloria daquilo que é ingerido em pontos. E se estabeleceu que seguinte critério: para cada 3,6 quilocalorias, independente da origem dessa caloria, se ela vem de carboidrato, se ela vem de proteína ou de gordura, vai equivaler a um ponto. Certo. Então, essa é a regrinha da dieta. Nós vamos converter caloria. 3,6 quilocalorias, eu tenho um ponto. Tá? Qual é a vantagem desse mecanismo aí de conversão? Eu não levo em consideração basicamente o que compõe essa caloria, que é uma vantagem porque, em termos práticos, é fácil, tá? E, ao mesmo tempo, também é uma desvantagem, exatamente porque eu não levo em consideração a quantidade de cada macronutriente. Então, eu posso errar muito nesse tipo de dieta também. Certo. Esse tipo de dieta é uma dieta que nós, nutricionistas, chamamos de dieta quantitativa, perdão. Você leva em consideração a quantidade, mas não qualidade. Qualidade dos alimentos. Dos alimentos, Tá. exatamente. Então a gente conta praticamente as quilocalorias, tá? Toda essa dieta, ela é baseada, Carol, especificamente no metabolismo de cada um. É aí que vem o grande X do porquê que essa dieta ela é tão usada, ela é tão falada, ela é tão famosa, tá? Tá. Só que para isso, independente do que se come, a ferramenta número 1 para se ter esse tipo de dieta é Calculadora. calculadora, tá? Tem que ter uma calculadora Tem que ter na uma bolsa. calculadora. Tá. Sem calculadora a gente não consegue fazer também esse tipo de dieta. Entendi. Muita gente pergunta, pô, mas onde eu for comer eu vou ter que ficar levando a minha calculadora? Vai. Inicialmente sim, geralmente a gente tem umas dicas que a gente vai conversar ao longo do tempo que a gente dá, mas você tem que aprender a fazer contas, tá? Certo. Com o tempo pode ser que vire uma coisa até rápida, E vira. prática, De mas o certa início forma, é mais difícil. Tem que contabilizar, tá? Ok, então o mais importante dessa dieta é a contagem das calorias, ou seja, convertidas em pontos. Em pontos, perfeito. Essa é a Passou, base errou dela. essa parte, não vai estar fazendo a dieta direito. Não vai estar gerando o emagrecimento que talvez a pessoa espere. E como eu falei, ela toda é baseada no metabolismo, tá? Inicialmente, para que a gente possa calcular os pontos de cada pessoa, o primeiro passo é saber a taxa metabólica basal de cada um, que é o que a gente vai ensinar hoje as pessoas fazerem em casa. Ai, que legal. Para poder calcular o ponto da forma correta, tá? Certo. Então, o que é a taxa metabólica basal? Todos nós, Carol, gastamos energia, independente, tá? Se nós estamos fazendo atividade física ou não. O nosso coração bate, o nosso rim está funcionando. Para pensar, o cérebro está gastando energia. Certo. Ou seja, você dormindo, você gasta energia? Gaste bastante. A essa taxa de energia que nós gastamos com as atividades normais aí do próprio metabolismo, a gente dá o nome de taxa metabólica basal. Tá? Perfeito. É uma caloria que você gasta todo dia, Sem invariavelmente. fazer Sem nada. fazer nada. Supondo que você está 24 horas deitado dormindo. Tudo bem? Tudo bem. Essas calorias, essa taxa metabólica, ela depende de alguns fatores. Entre eles, primeiro, o gênero, né? Se é menino ou se é menina. Tá. Então, como nós já conversamos naquele papo de metabolismo, né? Os homens gastam um pouquinho de energia mais do que mulher, tem mais massa magra, então isso é um ponto importante. Certo. Depende do peso da pessoa. Afinal, ao contrário do que todo mundo acha, a pessoa que está gordinho, mais pesada, ela tem mais peso para carregar ao longo do dia. Então o metabolismo dela não é tão baixo, muitas vezes também é alto,
tá? Mas ela tá fazendo um erro de composição, tá? Para poder perder esse peso. Com certeza. Tá. A gente precisa levar em consideração também para esse cálculo a idade da pessoa. É sabido que conforme a gente envelhece, o metabolismo lentifica. Para isso, há muito tempo, tá? Lá no final da década de 80, a Organização Mundial de Saúde, ela criou algumas fórmulas para que a gente possa calcular, então, de fato, a taxa metabólica basal, que eu queria pedir para a gente colocar no vídeo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho e volto Fechado. com essa tabela no vídeo, que ele vai ensinar todo mundo a calcular, então, o nosso metabolismo basal. Quanto a gente queima de gordura sem fazer nada. Não só gordura, energia. Energia em geral. Em geral. Tá. Um Fechado. minutinho, tô de volta pra gente mostrar essa tabela. Voltando ao nosso papo, estávamos falando sobre a dieta dos pontos e deixamos aqui no ar, então, um cálculo importantíssimo para todo mundo. Eu acho que a gente tem que saber fazer essa conta. Quanta energia a gente gasta, a gente queima, então, no dia, sem fazer nada, apenas vivendo com as atividades normais do dia a dia, certo? Perfeito. Vamos colocar essa tabela no ar, então. Qual é a primeira tabela que a gente tem? Então, vamos lá. Essa primeira tabela que está aparecendo no vídeo, Carol, ela é uma tabela para se fazer o cálculo para mulheres. Ok. Tá? Então, se você observar, ela parte, né, da idade. Então, por exemplo, eu até coloquei um exemplo para ficar bem didático, para as pessoas depois fazerem em casa e até conferir. E vai tá? estar no nosso site essa tabela, Vai viu, estar gente? no site. Então, vamos supor aí no nosso exemplo que é uma mulher de 28 anos de idade, tá? Certo. Então, nós temos 3 faixas, de 10 a 18, 19 a 30, 31 a 60 e acima de 61 anos de idade. Ok. Então, de repente, a mulher que estiver em casa agora, tiver 28 anos de idade, ela vai usar aquela formulazinha letra B. Tá? De 19 a 30, aquela equação, 14,7 vezes o peso dela em quilogramas. Tá. E no final dessa multiplicação, por ser uma equação, ela vai somar mais 496. Vamos me usar como exemplo, então? Perfeito. Eu tenho 29 anos, Perfeito. eu peso 50 quilos, Perfeito. então a gente tem que fazer 14,7 vezes 50 mais Exato. 496. Então vamos usar o seu exemplo, tá? 14,7 aqui na calculadora, tá? Qual que é o seu peso? O meu 50. Vezes 50. E aí a gente vai somar, pode voltar ali? Vamos voltar 476? 496. Isso. 1.231 quilocalorias que você Certo. tem hoje de metabolismo basal, tá? Então, novamente, é aquela caloria que não soma ainda as suas atividades do dia a dia. Perfeito. Tá? Não somos meus exercícios. Não soma absolutamente nada dos seus exercícios. Então, hoje, você tem essa conta aqui, 1.231 de basal. Ok. Tá? Se no caso a pessoa for um homem, tá? Aí ela vai usar aquela segunda tabelinha lá. Vamos então para a segunda tabela para dar o exemplo para os homens, que é diferente do exemplo para as mulheres. Isso, na verdade, essas tabelas, elas são tabelas já aprovadas, testadas e aprovadas, existem né? várias maneiras da gente fazer o cálculo da taxa metabólica basal. Nós usamos, né, e a própria metodologia da dieta dos pontos, ela prefere usar a Organização Mundial da Saúde, Entendi. tá? Que é esse tipo de cálculo. Tá. Vamos supor agora, Carol, que seja um homem. Vamos pegar os tá? meninos. Vamos fazer, Ricardinho? Quanto você pesa, Ricardinho? O Evair, Nina? Vamos fazer com os dois. A gente vai comparar, depois eu mostro os dois pra você. Vai, primeiro o Ricardinho. 64. Então, vamos voltar lá na Puro tabelinha. músculo, Ricardinho. Puro músculo. Vamos voltar na tabelinha Vamos voltar dele, na tabelinha, então. então, para dar o exemplo para os homens. Quantos anos, Ricardinho? 34. Ok. Então é a C. Perfeito. Então a letra C. Então nós vamos pegar 8,7, vamos Vezes multiplicar pelo 64. peso, 64 e Mais. somar 879 quilocalorias. Isso. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui. De novo. Então 8,7 vezes 64 perfeito. mais 879. 879. É igual a 1436 quilocalorias. Vamos arredondar. Isso. Tá? Quilocalorias, o Ricardinho. Vamos fazer agora exemplo com o Evair. Ok. O Evair. Quanto você pesa, Evair? 120? Já tá no 120? A dieta é legal pra você, ó. 120, então. Quanto você tem de altura? Não, quantos anos você fez mesmo? Quantos anos? 4,6. Bom. Então vamos voltar na tabelinha Então dele vamos lá. na tabelinha de novo pra gente fazer essa comparação. Inclusive, depois vamos mostrar os dois pra gente ver a composição física, Perfeito. né? É a letra C também, Então, a do Evair. 8,7 multiplicado por 120 quilos, mais mais
879. Isso. Então, 1.923 quilocalorias. Ó, seu metabolismo basal tá altinho. Entendeu? Então, olha só, Carol. Vamos lá. Se a gente fizer uma análise, né, bem rapidinho. Os cálculos? É que tá meio bagunçadinho, a gente fala. Tá bom. Pode deixar aqui, ó. Só pra você não se perder. É só pra eu não perder. Se a gente comparar o Ricardo, que é homem, na mesma faixa etária, com o Evair, a diferença de caloria dos dois é de mais de 500 quilocalorias. Você percebe? Como negócio individual. Entendi. Por isso que é importante inicialmente fazer esse tipo de conta. Certo. Só que como eu comentei, Carol, o metabolismo basal é aquela caloria que a gente gasta sem somar as atividades físicas diárias. Por isso que é importante a gente acrescentar a essa conta o que nós chamamos em nutrição de atividades físicas diárias ou fator de atividade física. Certo. O que é esse fator de atividade física, né? O nível de atividade física? É a quantidade de calorias que ambos, né? Inclusive você que a gente fez o cálculo inicial, gasta com as atividades do dia a dia, que é agora a nossa próxima tabelinha. Então vamos para a próxima tabela, para a gente entender o perfil de cada um. Aí cada um vai se identificar também. Vamos para a próxima, que vai dizer aí... Pode pular essa. Esse é o exemplo que a gente fez, que está lá no site. Então vamos mais uma. Tem um monte de tabela hoje. Ricardo, gente, a organização dele é uma coisa maravilhosa. Vai estar tudo no nosso site, não se preocupem. Vamos para... Ah, tá. A Nina tá dando só uma ajeitadinha para entrar na nossa tela. Bem. O que a gente vai falar já, que eu sei que tá todo mundo enlouquecido, é quantos pontos a gente pode comer por dia pra gente emagrecer, né? Então aguardem que a gente já vai falar. Vamos lá. Tabela 4, pra gente entender aí o perfil de cada um. Tá quase, Nina? Não tem problema. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto isso. Vamos lá. Quando a gente está falando aí de pontos, a gente tem uma liberdade um pouco maior. Tem. Para comer o que a gente quiser. E você comentou comigo antes do programa começar que essa tabela teve um reajustezinho, Perfeito. uma mudançazinha, para que a gente não escolhesse só alimentos com gorduras ruins. Então, o que aconteceu? Que mudança foi essa? Então vamos lá, Carol. O que aconteceu foi o seguinte, com os estudos mais recentes que mostraram, né, os malefícios da gordura do tipo trans, né? O que é a gordura trans? É aquela gordura que é formada no processo de hidrogenação. Então, assim, ela foi a solução da empresa dos alimentos, né, na década de 90, porque ela é o tipo de gordura que dá uma textura pro alimento melhor, uma maciez aos alimentos, né? Ela melhora mesmo o sabor, a cor dos alimentos. E quando perceberam que essas gorduras trans, na verdade, elas também tinham alguns problemas relacionados aos níveis de colesterol, a partir aí de 2005, 2006, começaram a perceber que, caramba, esse tipo de gordura trans também é capaz de aumentar o colesterol ruim, que é o LDL, e pior, baixar o colesterol bom, que é o HDL. Entendi. Quando identificaram isso, a maioria dos estudiosos começaram a pensar, caramba, numa dieta de pontos, onde eu tenho uma liberdade muito grande na escolha do que eu como, é importante eu levar em consideração a quantidade de gordura trans também que tem naquele alimento. Certo. E aí, essa dieta sofre essa primeira modificação. Então, a trans vai ter pontos também. Ela tem pontos. Na verdade, ela tem uma escala diária da quantidade máxima permitida da ingestão de gordura trans. Muito Tá? legal. Por lei, o que acontece? A nossa lei, a Anvisa, ela baixou uma portaria que ela fala o seguinte, todo o alimento tem que constar no seu rótulo a quantidade de gordura trans, desde que seja acima de 0,2 gramas. Qual é o grande problema disso? Muitas vezes você vai olhar no rótulo do alimento e naquele rótulo tem assim, gordura trans, 2 asteriscos. Eu não posso garantir que aqueles dois, aí embaixo eles colocam, né, os 2 asteriscos, não contém quantidades significativas. Só que pela nossa legislação, pode ser que ali eu tenho 0,1 grama. Certo. Então você imagina a seguinte questão, eu vou comer vários alimentos ao longo do dia que tem pouquinho, aquele pouquinho pode se tornar muito. Entendi, a soma do pouquinho... Soma vai gerar algum problema para você mais para frente. Então esse é o primeiro ponto, a gente tem que ficar extremamente ligado aos rótulos. Aos rótulos. E aí, o que se bolou nessa nova dieta para que novamente ela seja didática, ela seja fácil, né? Esse sistema aqui, ó, que eles usam como se fosse um quadrado, tá? Então, para cada quadradinho, funciona da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha no alimento de 0 a 0,4 gramas de gordura trans. O que eu vou fazer com o meu alimento? Eu risco um quadradinho. Então, eu vou lá e risco esse quadrado. No dia? No dia. Eu posso comer tudo isso daqui. E aí ele usa uma escala. Se aqui eu tenho 0,4, vamos supor que eu pego um outro alimento que tem mais 0,4. Ou no mesmo alimento eu tenho de 0,5 a 0,9. Tá. Eu vou riscar
2 quadradinhos. Compreendeu? Entendi. Se eu tiver até 1,2, eu risco 3. Tá. Se a minha gordura trans daquele alimento que eu estou comendo em específico tiver mais do que 1,6 gramas, chegando quase a 2, que é o máximo, tá? Para não se ter prejuízos de saúde, eu risco 4 E acabou. e acabou completamente. No dia. No dia. O ideal, inclusive, é até mesmo a gente nem mais ingerir nada que tenha gordura trans. Você atingiu a sua cota máxima diária para ter saúde. O ideal é não ter nada, tá? Mas os alimentos é importante. Dia que a pessoa der aí uma aquela puladinha, escorregada, ela tem que ter a tabelinha. Exatamente, ela não deve passar no dia desse volume total de 1,6 a 2 gramas de gordura trans. Perfeito. E aí, Carol, é importante a gente chamar a atenção na questão dos rótulos dos alimentos. Porque muitos rótulos, como a pessoa, essa é uma dieta que, teoricamente, ela libera tudo, muita pessoa, em casa, ela vai no mercado e aí ela olha o rótulo do alimento. E ela faz uma conta errada. Os rótulos dos alimentos, nós temos que ficar muito ligados. Vou mostrar porque aqui. eles são porcionados, tá? É tudo por porção. Então, por incrível que pareça, né, um detalhe bobinho faz muita diferença. Por exemplo, esse biscoito que você está vendo aí de polvilho. Tá. Se nós olharmos ali, ó, o valor da porção 30 dele gramas. são 30 gramas, são 25 unidades desse biscoito pequenininho. Certo. Ele tem em torno de 138 quilocalorias, mas olha a quantidade de gordura trans que ele tem só em 25 unidades. Deixa eu dar uma olhada aqui. 1,8 gramas. 1,8 é bastante. É muita coisa. Você percebe? Então, primeiro, a gente tem que ficar esperto na porção. Segundo, a gente tem que ficar muito esperto na quantidade de gordura trans. Tá. Então, um biscoito que muitas vezes parece algo inofensivo, ele pode trazer uma série de prejuízos. Isso, esse e todos os outros que a gente colocou aqui, até os embutidos, Até né? os embutidos. A gente tem que ficar de Inclusive, olho. né? Um outro detalhe, por exemplo, aquela barrinha de chocolate que a gente tem ali. Barrinha. A barrinha essa pequena gostosa, barrinha de barrinha. chocolate. Se nós pegarmos a informação, ela é que bem pequenininha, porque Olha, é uma isso aqui barra não dá nem pra ver, ó, pequena. Ricardinho. Mas é assim, se nós olharmos, ela tem 1/3 dessa barra, em torno de 140 quilocalorias, tá? Só que é 1/3 da barra. Então, muita gente, às vezes, eu comi só uma barrinha, faço a minha conta dos pontos, zerei, tá bom. Mas espera aí, é 1/3. 1/3, gente, 1/3 representa é bem um pouco. quadradinho mais um pouquinho dessa barra toda. É um quadradinho mais um pouquinho, é verdade. Ou seja, as pessoas têm que ficar muito, muito espertas com a qualidade do que se está ingerindo. Esses 2 biscoitos recheados que eu trouxe, se você olhar esse mais escurinho, 2,5 unidades, Nossa. 140 quilocalorias. Você percebe? 2,5 unidades. Ou seja, isso aqui, aqui a gente ainda não falou quanto que a gente pode comer de pontos por refeição. Mas dá quase muita a refeição coisa. toda. É bastante Pelo que eu tô coisa. me ligando aqui no cálculo. Mas antes, vamos voltar para o nosso outro cálculo? Vamos. Pelo seguinte, a parte da gordura trans é importantíssima. A gente combinou que o doutor Ricardo ia realmente falar, porque quando a gente tem aí a liberdade de escolher alimentos até mais gordurosos e muitas opções, só contar o ponto, a gente pode ter um prejuízo muito grande nessa parte da gordura trans. Bastante. Mas agora a gente vai voltar naquele cálculo que a gente já descobriu aqui como a gente vai calcular então o nosso metabolismo basal. Eu fui usada como exemplo das mulheres e nós pegamos 2 exemplos aqui dos meus meninos, um do Evair e o outro do Ricardinho, que apesar de estarem na mesma faixa, tem uma diferença de peso, de composição corporal, isso. Então agora vamos para aquela tabela 4 que você vai ensinar a gente como inserir os exercícios que a gente faz, o gasto energético das atividades. Ok, olha lá então. Perfeito. Então nessa tabela, Carol, se você olhar, ele classifica as atividades físicas, também OMS, tá? Em 5 grupos. Atividades consideradas bem leves, moderadas, extenuantes e excepcionais, como no caso dos atletas, tá? Então vamos usar o seu exemplo. Meu exemplo, que você corre, você é atleta, como que é? Você corre recreativo? Eu treino 4 vezes por semana, minha corridinha, vai 40 minutos e faço uma musculaçãozinha 2 vezes por semana. Perfeito, vamos voltar na tabelinha. Vamos voltar na tabela, isso para vocês se identificarem, então, estou me usando como exemplo, tá?
Então, ó, na tabela, se a gente olhar ali, atividade moderada inclui o correr de leve, natação, andar de bicicleta, transportar uma carga. Na extenuante, jogar tênis, basquete, futebol, corrida, cortar lenha, carregar uma carga morro acima, pista de obstáculo, um exercício mais intenso, tá? No teu caso, você tá meio que intermediário entre o que é moderado e extenuante, tá? Ali, se a gente, vamos considerar como se a atividade seja moderada, tá? A gente vai naquela terceira coluninha que tá NAF, né? Que é o nível de atividade física, que ele dá 1,6. Então o que eu vou fazer? Eu não calculei sua taxa metabólica basal? Sim. Agora eu vou multiplicar por 1,6. Então além disso a gente vai multiplicar por 1,6. Por 1,6. Vocês notaram que na tabela tem o leve, que é dirigir, limpar de repente os trabalhos móveis, sentados, né? Quem trabalha na frente do computador também vai acrescentar essa atividade. Vai, porque você tem gasto energético, mesmo que seja baixo, você também gasta. Porque você tem um tônus muscular, você está trabalhando, você tem um gasto energético, né, do próprio metabolismo, que também é maior. Entendi. E aí vai ser 1,2. Então quem não está fazendo uma atividade física, mas está gastando com essas atividades do dia a dia, vai multiplicar por 1,2. Vamos multiplicar para ver quanto que vai dar então? Vamos multiplicar o seu então. Vamos pegar o seu que a gente viu. Anotadinho. O meu então deu 1.231. E aí a gente vai multiplicar por 1,6. E vocês vão fazendo em casa. Ok. Então o seu gasto energético agora, Carol, nós vamos arredondar, tá? 1.970 quilocalorias por dia. Ficou bom? Ok? É bom. É um bom gasto energético. Ou seja, hoje, o quanto você gasta de quilocalorias para manter as suas atividades basais e o seu metabolismo? Em torno de 1.970 quilocalorias. Certo. Ok? Então vamos supor, Carol, que você chegue lá no meu consultório ou de fato você fala assim, não, vou adotar a dieta do ponto para mim, tá? Quantas quilocalorias você deveria ingerir para não emagrecer, para manter o que você é hoje? Em torno de 1.970 quilocalorias por dia. Por dia. Compreendeu? Então esse não é o cálculo dos pontos ainda. Esse é o cálculo de quanto você gasta para manter as atividades do seu exercício e o metabolismo basal. Então eu vou fazer o seguinte, o papo tá bom, nós estamos chegando na parte dos pontos para todo mundo aprender. Vou me despedir momentaneamente, doutor Ricardo, que ele já volta. Enquanto isso, vai mandando suas dúvidas, manda pro meu Twitter, @Carol_Minhoto, que na segunda parte ele vai explicar os pontos de cada alimento que a gente vai somar e nós vamos entender quanto a gente pode comer para quem quer perder peso. Perfeito. Para quem quer de repente dar uma engordadinha, que muita gente já escreveu pra gente. E para quem quer engordar, Carol, é mais difícil, mas tem gente. E para quem quer manter o peso. Ok. Combinado, doutor Ricardo.